Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pé de Planta e hoje é um vídeo que eu tô devendo já faz um certo tempo, né? É um vídeo sobre composteira doméstica. Você sabe o que é uma composteira? Sabe o que você tem que colocar? Onde você pode imaginar? Para que serve uma composteira? Se não, se liga no vídeo até o final que você vai aprender como fazer e mais tudo isso fora as dicas, hein? Vem comigo! Bom, gente, a composteira doméstica ela serve para eliminar parte do lixo que você produz na sua casa. Você deve perceber que a maior parte do lixo, ou pelo menos uma parte significativa do que você produz na sua casa, é lixo, é casca de, é orgânico, é casca de fruta, é resto de salada. Todos esses materiais, com a composteira, você consegue destinar para o lugar certo, produzindo um adubo muito rico em nutrientes que você pode usar nas suas plantas, de repente até comercializar. É uma boa dica para você que está precisando de uma renda extra. Você está se perguntando, né? Eu nem produzo tanto lixo orgânico assim, e mesmo se eu produzisse, por que eu ia querer fazer um adubo se eu nem quase tenho planta, o que é difícil se você está assistindo algum vídeo meu. Mas eu não tenho para que produzir. Bom, você pode pensar num ponto de vista mais ambiental, né? Você retirando cerca de 50% do lixo que você produz dos aterros sanitários, isso melhora o ambiente de uma forma geral. É bom para mim, para você, para sua vila, para sua cidade, para o mundo de uma forma completa. Mas como que funciona essa composteira? A composteira, de uma forma sendo mais lógico possível, ela produz o adubo através do apodrecimento de materiais. Deve estar pensando, crédito, deve feder a minha casa toda, trair um monte de bicho. Não, pelo contrário. A composteira, se você colocar os materiais certos dentro dessa composteira, ela vai formar a decomposição desses materiais, não vai atrair nenhum tipo de bicho, não vai atrair nenhum inseto e, mais importante, não vai deixar a sua casa fedorenta. Estou falando tanto sobre o que colocar, os materiais certos, então vamos lá. O que você pode, o que você não pode e o que você deve pôr assim de vez em quando, talvez na sua composteira. O que você pode colocar sempre é todo o resto de alimento que não tenha sido cozido, nem frito, nem passado por nenhum processo de tempero, nada disso. Comidas de uma forma geral, tipo arroz, feijão ou frango, se você colocar isso na sua composteira, provavelmente você vai atrair aí o gato do seu vizinho ou até mesmo o seu pet dentro da sua casa para tentar derrubar a sua composteira e comer o que tem lá dentro. Fora que o apodrecimento de carne, por exemplo, frango ou um peixe que você colocou lá, vai causar um mau cheiro. Então, sempre que for pôr na composteira, é resto de material orgânico como fruta, salada, hortaliça, talo de alguma coisa. Geralmente o pessoal compra espinafre, usa só as folhas, o talo joga fora. Esse talo você pode pôr na composteira, casca de cebola, qualquer outro material orgânico assim. O que você tem que evitar? Frutas ácidas, por exemplo, laranja, abacaxi, maracujá, essas frutas você pode colocar de vez em quando. Se na sua casa tem um consumo alto de laranja, ou de abacaxi, ou qualquer uma dessas frutas, você pode colocar, dosar talvez um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana você colocar a quantidade lá, para que não acumule muito, porque essa questão da acidez é complicada para o solo. Quando formar todo o adubo que você for pôr na sua planta, se tiver com um ácido muito alto, vai atrapalhar no pH do ácido do solo e do substrato, e a sua planta pode ficar doente ou pode não produzir o que deveria produzir. Então, para que fique bem claro, o que você pode colocar sempre? Qualquer resto de alimento não cozido, com exceção de carne, geralmente legumes, hortaliças e frutas, pode ser resto. Se o neném não comeu a banana inteira, pode colocar a banana lá, a casca com certeza, da maçã, de outras frutas. Frutas ácidas você tem que evitar, inclusive pó de café, chá, que também pode ser colocado na composteira. Essas partes também tem que dar uma evitada, porque tem esse problema aí do pH, tá bom? E o que você não pode colocar de jeito nenhum é carne. Carne e alimento cozido. Então eu fiz uma panela de arroz, sobrou uma quantidade, ou de repente sobrou um pouquinho lá, uma colher de arroz. Não coloca isso na composteira, porque principalmente vai atrair os animaizinhos ali, rato, gato, até cachorro. De repente, se você tiver na sua casa, ele vai querer cheirar ali, porque o cheiro é de comida. E agora, para a gente começar a nossa montagem da composteira, você deve estar pensando, pô, isso deve ser caro pra caramba. Claro, você consegue comprar uma na internet, na verdade eu falhei nessa, não pesquisei nenhum preço, mas você pode comprar a caixa lá pronta, né, e utilizar a composteira. Vem até um manual de instruções e etc. No entanto, o que a gente vai fazer aqui é uma composteira doméstica e com um detalhe muito importante. Nessa composteira a gente não vai colocar minhoca, não vou fazer o minhocário.
Se você olhar na internet, geralmente os vídeos o pessoal vai estar usando minhoca. A minhoca tem uma função muito importante que é de revirar o solo, né? Vai manter ele sempre agitado. Você não vai precisar fazer isso, além de acelerar o processo, porque ela vai comer todo o material que tem ali e vai transformar tudo em humus e tal. Vai ser muito mais rápido se você pôr minhoca. Qual que é a desvantagem? Muitas pessoas têm um certo nojo ou medo ou até uma aflição de pegar em minhoca. Esse é o ponto principal. A segunda parte é que as minhocas se reproduzem bastante. Então, daqui, sei lá, 4 meses, quando você for retirar o seu adubo de lá, você vai ter que separar minhoca por minhoca para que você possa pôr isso no caso, se você for vender. Se você for colocar na sua horta, na sua planta, alguma coisa assim, você não ligar de ter minhoca lá dentro, você vai usar o adubo normal. Agora, se você for passar ele para frente, levar, sei lá, para casa da sua mãe, da sua tia, e eles não gostarem de minhoca, aí você vai ter um sério problema, porque é uma quantidade de minhoca grande. Então, o que a gente vai precisar para montar nossa composteira? Vamos precisar de 3 baldes. Esses baldes, é importante que eles tenham tampas. Muito embora a gente vai cortar a tampa dele, mas é importante que ele tenha tampa. Dos 3 baldes, 2 tampas serão cortadas. Eu já cortei elas aqui, ó, para poder adiantar o nosso vídeo. Então, esses 2 serão cortados porque esses baldes vão ficar assim. Esse aqui. Essa tampa que não foi cortada, ela vai ficar aqui. Essa será a nossa altura da composteira, tá? Altura de 3 baldes. Pode ser o balde redondo, pode ser o balde quadrado. Inclusive eu fiz há um tempo atrás um pote de sorvete. Então se tiver muita dificuldade de você encontrar balde, né, geralmente você consegue em ecoponto ou até nessas padaria, lanchonete, o pessoal compra bastante balde. Esse aqui mesmo, ó, de óleo, esse também, esse outro aqui é gelato. Então o pessoal usa esses baldes aqui, geralmente eles, como compra bastante, então eles não têm muito o que fazer com isso. Eles põem para reciclagem ou eles dão. Se o cara estiver vendendo, eu acho uma sacanagem, mas enfim, aí vai de cada um. Então a gente vai precisar de 3 baldes, lembrando que os 3 baldes vão precisar de tampa, tá? Vou pôr isso aqui no canto. Além do balde, a gente vai precisar de um estilete. Esse estilete é para a gente fazer esse corte na tampa, tá? Uma régua, para a gente medir aqui a borda, porque como vai ficar um balde em cima do outro, então é necessário que tenha essa borda. Essa borda que eu deixei aqui é de 2 centímetros, tá? Então a tampa toda eu medi com a régua a distância de 2 centímetros e passei o estilete e fiz esse quadrado. E uma torneira, aí é o grande macete. Essa torneira aqui, como eu acabei de falar do balde, também não é necessário que você compre uma torneira para que você retire o nosso adubo líquido, que é o chorume, né? Ah, mas eu vou precisar realmente pôr uma torneira? Não, se você não tiver problema de virar o balde quando você precisar do chorume, ou de repente de coletar com a mão assim, não é necessário que você tenha uma torneira. Ah, e para isso a gente já faz um furo aqui, ó, que eu já adiantei também, tá? Então a torneira. Falando do chorume, já preciso explicar isso para você. O chorume é um adubo líquido, só que ele é extremamente concentrado. Ele é muito forte mesmo. Então, toda vez que você for usar esse adubo líquido, você tem que diluir ele numa proporção de água. A proporção que é indicada e que eu pesquisei até então é de uma unidade de chorume para 10 partes de água, né? Então, se você tiver 100 ml, vai ter que pôr 1 litro d'água. E assim sucessivamente, tá? A gente precisa desses materiais. Vai precisar também de uma furadeira ou um ferro de solda para que você possa fazer esses furos. Não tenho furadeira, não tenho ferro de solda. Cara, um prego quente, você consegue fazer todos esses furos, tá? Eu já adiantei um pouco nesse primeiro balde aqui, que na verdade ele é o último, né, que é o que vai ficar a torneira. Eu já fiz desse. E agora eu vou fazer aqui no nosso segundo balde, tá? Então agora eu vou dar aquela acelerada, fazer todos esses furos aqui e depois eu vou mostrar para vocês o que pode pôr, como que coloca e onde armazenar. Então, ó, no caso desse balde aqui, que a gente já colocou o furo dele, ele não vai precisar fazer furo embaixo, porque ele é o nosso último estágio. Ele é o balde que vai ficar só com o chorume, só com o adubo líquido, tá? Os outros 2 baldes, eles vão precisar tanto do furo na parte de baixo, quanto no furo na lateral. Esse furo lateral é importante para a oxigenação dos materiais orgânicos, porque a decomposição, ela precisa ter oxigênio,
para funcionar, precisa ter calor e precisa ter dos materiais para composteira, né? Então, se a gente tiver os materiais, colocou ela no lugar certo, mas não tiver oxigenação, esse negócio pode começar a feder e aí vai ser ruim para você, que você vai falar que eu falei que não fedia, né? Então, bora pro vídeo. Aliás, vamos continuar aqui. Ó, medindo aqui, ó, esse vai ser o tamanho, né? Então, o fundo que eu vou fazer é dentro desse tamanho. Bom, agora com a parte mais chata já passou, a gente já fez os recortes, lembrando, cortamos apenas as duas tampas, que será do intermediário e do final, que é o balde do chorume. A tampa principal a gente não vai cortar, então os baldes estão furados embaixo e nas laterais para oxigenação. Feito isso, o nosso último balde, que vai ser o balde que vai ficar o chorume, só um esclarecimento, esse chorume que é produzido aqui através da composteira não é o mesmo chorume de aterro sanitário, tá? No chorume de aterro sanitário, aquele lá é mais tóxico, tem outros elementos lá que pode fazer mal à saúde, ao meio ambiente, já todo mundo já sabe, né? Então, ó, para a gente conseguir tirar de forma mais fácil, isso aqui não é uma obrigação, você consegue tirar o chorume de outras formas, tá? A gente vai usar uma torneira. Isso aqui não tem pressão, tá? Eu passei um pouco de veda-rosca aqui, mas por um hábito, é um costume que eu tenho. Então, ó, instalei a torneira. Esse será o nosso último balde. Então, vou tampar ele. Balde tampado. O nosso balde intermediário. Também já tampado. Vai ficar aqui em cima. E o nosso balde principal, que será o nosso primeiro balde, tá? Gente, como eu falei antes, esse tipo de composteira, a compostagem que é feita aqui, não vai minhoca. Se por acaso no que você for fazer na sua casa você quer pôr minhoca, você tem que lembrar de tampar esses furos. Principalmente no balde aqui do meio, aliás, é mais fácil você tapar só o último balde, não os furos, né? Pôr uma tela de proteção, um paninho, alguma coisa, porque se as minhocas caírem no chorume, ela vai morrer afogada, tá? E minhoca também fede, viu? Você tá pensando que só o que você não quer fazer, de repente está meio em dúvida porque pode causar algum mau cheiro, se você pôr minhoca e elas começarem a morrer, vai causar um transtorno aí para você, beleza? Agora, o que a gente vai pôr na nossa composteira e qual que é a proporção? Gente, o que a gente precisa pôr na composteira é uma parte seca. Essa parte seca aqui, gente, ó, é folha, capim, tem uns talos aqui, algumas folhas são da árvore, outras folhas são de plantas aqui do meu jardim mesmo, dos meus vasos, né? Então as folhas estão bem secas, como você pode ver. Aqui, essa é a parte seca, tá? Que a gente vai pôr na composteira. A outra parte, que pode ser chamada de parte molhada ou a parte úmida, é tudo que a gente produz lá na cozinha. Então, eu tenho aqui desde casca de laranja, eu tenho pó de café, casca de banana, tenho casca de abacaxi aqui também, cebola, casca de cebola. Então, tudo isso a gente vai pôr na composteira. Qual que é a proporção? Toda vez que você colocar uma parte de material seco, você vai pôr duas partes de material... toda vez que você colocar duas partes de material molhado, você vai pôr duas de material seco, tá? É sempre 1:2. O material seco, inclusive, você vai ver, pesquisar em outros vídeos, o pessoal usa serragem. Se você tiver algum lugar perto que você consiga buscar, pegar, se for mais fácil para você do que juntar folha, beleza. Como a gente está no inverno, bastante folha cai, a minha árvore mesmo solta um punhado de folha. Então, toda vez que eu varro, eu guardo e eu já tenho uma proporção para pôr aqui, beleza? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui a parte seca. Uma parte seca.
E agora uma parte molhando. Preciso picar tudo para colocar aqui, a casca de banana tem que estar picadinha, a casca de ovo tem que triturar. Gente, como a gente não está usando minhoca, tudo que você puder fazer para acelerar o processo é melhor. Então é mais fácil a decomposição quando o material já está cortado do que quando o material é inteiro. Uma casca de banana, por exemplo, ela vai ficar dura primeiro, né, a cascona lá, ela vai começar a entortar aí depois que ela vai se decompor. Agora ela já picadinha aqui, rapidinho ela já consegue fazer o processo aqui, já consegue ser mais rápido, né? Então a gente colocou as partes dele aqui, tampou. Lembrando que a primeira tampa a gente não fura, né? Colocamos aqui. Então, gente, coloquei o balde aqui, o primeiro balde, a nossa composteira vai ficar desse tamanho. Agora fica a questão, onde é que eu vou armazenar essa composteira? Onde que eu vou colocar? Primeiro ponto, você tem que pensar que tem que ser um lugar perto da sua cozinha, né? Se de repente você coloca num lugar muito longe, vai ser mais fácil para você jogar no lixo ali da cozinha mesmo, do que você ter que sair. Do que você ter que sair de repente de casa e colocar isso na composteira. Então assim, a minha composteira, aqui em casa, ela vai ficar embaixo da janela da cozinha, que é mais fácil para mim, e é um lugar onde não bate sol. Essa é a regra de ouro. Não pode ser um lugar onde toma sol direto, tá? Então, se de repente na sua casa você não tem um lugar assim, vai ficar difícil de você fazer uma composteira. Sempre embaixo de uma árvore ou um lugar onde pegue menos sol possível. Em compensação, tem que ser um lugar arejado, porque a gente faz os furos aqui nela para que o oxigênio e a decomposição aconteça. Então, um lugar arejado, seco e longe do sol é o lugar principal para você pôr a sua composteira. Beleza? Conforme for acontecendo a decomposição, conforme o adubo for ficando pronto, eu vou colocando tudo lá no nosso... Beleza? Ah, e já aproveitando aqui, para que eu esqueci essa parte, como que eu sei que o adubo está pronto? Quando você abrir a tampa, tanto do primeiro balde quanto do segundo balde, e você não conseguir identificar mais nada lá dentro. Tá tudo assim uma massa preta, você não sabe o que é ovo, o que é banana, já tá pronto, aquilo ali é a sua composteira, tem que estar seca, perdão, aquilo ali é o seu adubo, então tem que estar seco e você não consegue identificar mais nada, você não sabe, tá homogêneo, beleza? Aí você sabe que o seu material já pode ser colocado. Uma dica aqui, gente, é não adube a planta, não adube as plantas que você acabou de transplantar. Então, você tem uma planta que estava num vasinho assim, você pôs num vaso maior, espera aí uns 15, uns 20 dias para que você adube essa planta, tá? Ela pode adoecer se você pôr o adubo direto nela, assim, porque ela vai estar estressada, vai estar fragilizada porque você trocou ela de vaso. Uma outra dica é, se você tiver cacto e suculento, que na minha casa tem bastante, esses adubos aqui, o adubo ele retém um pouco mais de umidade. Então, não é que você não possa pôr nessas plantas, mas com um pouco mais de cautela, tá? Se de repente você colocar muito nesses cactos, nessas suculentas, vai reter mais água. Esse cacto não gosta de um solo tão encharcado, então ele pode adoecer, você pode perder sua planta. Beleza? Continua seguindo a gente no Instagram. Esse é o nosso vídeo de... Beleza, gente? Eu sou o William, esse foi o nosso vídeo do pé de planta de hoje. Ensinei vocês a fazer a composteira, espero que vocês façam, né? Tanto para que vocês tenham adubo, para uso próprio, para venda, ou até mesmo para reduzir um pouco do lixo dos aterros sanitários, tá? Acompanhe a gente no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Toda vez que vocês entrarem no Instagram, vai ter alguma coisa sobre a composteira, onde que eu estou colocando, quantidade de lixo, se eu já consegui tirar alguma coisa dentro dela, se eu já estou utilizando, se eu estou vendendo, tudo vai ser atualizado por lá. Beleza? Por enquanto eu agradeço e até a próxima.